Olá, eu sou Alan Fonseca, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, Campus Santa Luzia. Seja bem-vindo ao Multiprosa, um programa que tratará assuntos diversos de forma acessível com viés acadêmico. Em nosso episódio 4, conversaremos com o Dr. Thales Bedeschi Faria, que é doutor em Artes e Experiências Interartes na Educação, na Escola de Belas Artes do UFMG, mestre em Arte e Tecnologia da Imagem, bacharel em Artes Plásticas e Gravura e licenciado em Artes Visuais também pela UFMG. Técnico em Administração pela Escola Técnica de Formação Gerencial do SEBRAE, de Minas Gerais, artista visual, professor no curso de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, técnico em Paisagismo, técnico em Edificações no Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG Campus Santa Luzia. Foi professor na Escola de Belas Artes da UFMG e professor de Artes Visuais na Escola Fundamental do Centro Pedagógico da UFMG. Realiza palestras e participa de mesas redondas no campo da arte, intervenção urbana, gravura, arte e educação, artes indígenas e ensino de artes indígenas na escola não indígena. Participou de exposições no Brasil, Cuba, Estados Unidos e Uruguai e atuou como curador ou artista de projetos de intervenção urbana frente a projetos ou coletivo de artistas como o TAL, o PIA e o Casa Vazia, que apropriou imóveis abandonados da cidade a fim de desenvolver projetos colaborativos de experimentação e exibição em arte. Olá, professor Thales. É uma alegria ter você em nosso programa. Você esteve afastado por 2 anos do campus para se dedicar integralmente a uma pesquisa em torno do ensino de artes indígenas na escola. Em 2008, o Brasil promulgou a Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino das culturas e histórias dos povos indígenas do Brasil. A gente sabe que existe uma lacuna gigantesca no ensino formal brasileiro, no que tange o desconhecimento das culturas indígenas. O Brasil de fato não conhece o Brasil, para lembrar a canção de Elis Regina. Na escola, a gente costuma aprender que a história do Brasil começa há 500 ou há 520 anos atrás, para ser mais exato. Só que essa ideia é ofensiva para os povos indígenas, pois consta que há 12.000 anos os povos indígenas e seus ancestrais habitam as terras e os territórios da área que hoje chamamos de Brasil. Há milênios, esses povos pesquisam nesse solo e têm feito um trabalho muito importante de manejo desse território. Conexões vitais entre as espécies, os recursos naturais, minerais, animais, vegetais e otimizando o modo de vida nesse território. Hoje, essa terra fértil e incrivelmente biodiversa, chamada Brasil, é fruto de um manejo milenar do solo, das florestas e dos diferentes biomas desses povos. Apesar dessa herança maravilhosa, o brasileiro conhece muito pouco sobre seus ancestrais indígenas, suas culturas, suas ciências. Sem dúvida, você aprendeu muita coisa com a sua pesquisa, e ela tocou em pontos muito importantes para a nossa sociedade e para o ensino formal brasileiro. Conta um pouco, para nossos ouvintes, de onde surgiu essa pesquisa, quais foram os principais problemas que você encontrou e as contribuições que essa pesquisa tem trazido ou pode trazer para o IFMG Santa Luzia ou para outras escolas também. Olá, professor Alan. Saudações para você, saudações para os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Satisfação enorme estar participando desse Multiprosa. É uma alegria poder compartilhar com vocês alguns aspectos da pesquisa, né, que a gente faz com tanto carinho. Minha pesquisa foi voltada para o meu trabalho docente no IFMG. Fiz, né, um estudo de caso junto dos nossos estudantes, então, de certa forma, é uma pesquisa que a gente construiu junto, né? Professor Alan, as suas formulações foram muito interessantes, né? Sem dúvida, as ciências, os saberes e os conhecimentos dos povos indígenas não estão presentes nas nossas escolas, né? 12 anos após a promulgação da Lei 11.645, que é de 2008, a gente percebe que a lei teve um impacto muito pequeno no nosso cotidiano escolar, né? Os alunos que chegam no IFMG, no primeiro ano, eles não conhecem nada ou quase nada sobre os povos indígenas. Apesar de que eles têm um interesse muito grande e uma admiração muito grande
sobre as culturas indígenas, sobre seus saberes. Essas informações eu constatei a partir de avaliações diagnósticas que eu apliquei para os nossos estudantes sempre que chega uma turma nova no IFMG, no ensino médio, né, no primeiro ano. A ausência das culturas indígenas nos nossos currículos escolares, ela tem raízes muito profundas. Não só o colonialismo, né, fundante do Brasil, da cultura brasileira, não só o preconceito, o racismo, né, não só a tradição eurocentrada das nossas universidades, como também o desconhecimento atual. O que eu quero dizer? Algumas bases da construção histórica da sociedade brasileira fez com que os professores e os professores dos professores não soubessem nada sobre as culturas indígenas, né? Eu costumo fazer algumas palestras e eu começo assim, às vezes, para os meus interlocutores. Vocês sabiam que no Brasil nós temos 305 povos indígenas distribuídos em todos os estados da Federação Brasileira? São Paulo, Rio Grande do Sul, não só Amazonas, né? Bahia, Minas Gerais, e quase ninguém sabe. E eu pergunto também, vocês sabiam que no Brasil falam-se 274 línguas além do português? Todas elas são indígenas. E quase ninguém sabe, né? Os professores não sabem disso, né? Então, a gente promulgou uma lei em 2008, só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: como o professor pode ensinar algo que ele não conhece, algo que ele não aprendeu, né? Então, a gente tem uma implicação metodológica, epistemológica aí, para resolver no Brasil, algo que uma lei não consegue contemplar. São muito oportunas as suas questões, Thales. Mas me diga uma coisa, se as culturas indígenas são tão ausentes no cotidiano da chamada sociedade nacional, como foi que você despertou para a realidade das artes e das culturas indígenas? Pois é, meu caro Alan. Apesar da ausência generalizada das filosofias, das artes e das culturas indígenas no cotidiano da sociedade nacional brasileira, existe um despertar que está começando de uma forma muito incrível, né? E eu acho que eu fui assim contaminado, arrebatado por esse despertar a partir de uma exposição no Palácio das Artes. A exposição chamava Escavar o Futuro. Ela foi curada pela Renata Marques, que é professora da Escola de Arquitetura da UFMG, e pelo Felipe Scovino, que é um curador carioca. O trabalho que me arrebatou foi o Cosmopista Machacali Pataxó. É uma expedição empreendida pelos Machacali de Kombi, e eles vão até as aldeias do litoral do sul da Bahia, que são as aldeias Pataxó. Reserva da Jaqueira, me lembro bem de algumas cenas, e o filme é incrível, né? Assim, tantos cantos de uma técnica vocal fabulosa, uma coisa assim muito forte para mim, quanto as filosofias arrojadíssimas, super complexas, que foram ali trazidas num idioma ainda desconhecido por mim. Então foi muito forte, né? E foi muito incrível também ver como que a linguagem do cinema tinha sido desviada pelo modo Machacali de fazer cinema, né? Algo absolutamente inovador para mim, né? E aí, nesse momento, foi que eu falei assim, nossa, mas tô apaixonado pelas artes indígenas, mas como assim que eu nunca apresentei um interesse sobre essas artes? Há quanto tempo eu sou professor? Há quanto tempo eu sou artista? E há quanto tempo eu não tenho perdido experiências incríveis com as artes indígenas? E eu comecei a me perguntar, por que eu não me interessei antes pelas artes indígenas? E aí eu comecei a me perguntar também quais foram as oportunidades, os momentos em que eu acessei artes indígenas. E lembrei da minha formação na Escola de Belas Artes da UFMG.
E apesar de ter tido professores maravilhosos, eu compreendi que meus professores me ensinavam as artes indígenas em abordagens equivocadas. Como assim abordagens equivocadas? Para uma cultura diferente, são necessárias abordagens e metodologias diferentes, né? E a Universidade Brasileira, de uma forma geral, ela celebra as epistemologias europeias, de tradição europeia, uma epistemologia cientificista, o modelo científico de construir conhecimento, né? O José Jorge de Carvalho, um grande professor da UNB, ele fala que as universidades brasileiras herdaram um currículo colonizado, racista e branqueado. Ele conta que as 3 principais universidades brasileiras foram fundadas por missões francesas, intelectuais franceses que vieram para o Brasil e implantaram universidades, faculdades como a Academia Imperial de Belas Artes, como a USP ou a UFRJ, né? E aí, essas universidades brasileiras se firmaram no seu início como modelos mais simplificados das universidades europeias. Tudo bem. Mas quais são as implicações disso, né? É que a visão de mundo europeia é praticamente importada para a elite intelectual brasileira, né? Ou seja, as formas de ensinar e aprender e as formas de fazer ciência europeias são celebradas então no Brasil como as melhores, como as formas oficiais e mais eficazes de fazer ciência. Então, as ciências dos povos indígenas e dos povos africanos vindos para o Brasil são menosprezadas nessas academias. E aí, voltando lá para o professor Tales na Galeria do Palácio das Artes, arrebatado pelos vídeos dos Machacali dos Pataxó, né? A cultura Machacali, a cultura Pataxó, são culturas muito diferentes da cultura cultivada nas universidades, que era a cultura que eu tinha me aprofundado mais, né? Se elas são culturas diferentes, elas requerem formas de aprender e ensinar diferentes. Então, os meus professores na universidade, eles se equivocaram ao tentar ensinar as artes indígenas com as mesmas metodologias que eles ensinavam as artes europeias. Por exemplo, a arte grega, a arte neoclássica, a arte dadaísta, a arte surrealista, a arte moderna, o que seja. Existe um procedimento de sistematização de dados, de contextualização dessas artes naquela sociedade, né? Quais os valores sustentavam aquelas culturas, né? O que o artista pensava, qual era o horizonte de perspectiva que ele tinha, né? E aí a gente tenta fazer releituras, a gente pensa nos modos de fazer, faz um estudo da técnica, né? Então você tem uma sistemática do ensino de arte ali, ou da abordagem da história da arte, calcada num contexto. Mas é uma forma de ensinar arte que ela é muito própria das ciências humanas, né? Afinal de contas, a história da arte é integrante das ciências humanas, né? Ou seja, eu aprendi sobre as artes indígenas de uma forma um pouco equivocada, ou seja, conteúdo de tradição indígena, mas metodologia de tradição europeia. Consegue entender a diferença? As universidades têm mudado, sabe? É o que eu estou falando. Elas são grandes responsáveis por esse despertar da sociedade brasileira para as ciências dos povos tradicionais, né? Mas ainda, muitos professores na escola básica e na própria universidade ainda não conseguem aproximar da realidade dos universos das artes indígenas. As metodologias cientificistas, elas não conseguem capturar toda a rede de relações, de valores, de pensamentos e significados que concebem as artes indígenas, né? Ou seja, os objetos e as práticas artísticas desses povos. E era reproduzindo essa metodologia, essa forma de ensinar e aprender, que eu estava ensinando meus estudantes. Ou seja, eu sabotava as artes indígenas no momento em que eu pretendia valorizar elas. Que interessante essa sua afirmação. Em grande parte dos casos, quando os professores querem valorizar as artes indígenas, eles acabam sabotando essas artes, pois abordam elas de maneira equivocada. Ou melhor, abordam essas artes como metodologias estranhas a elas. Então, o que você está dizendo
é que para trabalhar as artes indígenas em sala de aula, é preciso pesquisar os significados dessas artes para esses povos, mas, sobretudo, as maneiras como os povos indígenas pensam elas e o lugar que elas ocupam naquela sociedade ou na comunidade, certo? No caso, uma lança de caça pataxó, por exemplo, deveria ser apresentada segundo as maneiras como os pataxó apresentam essas peças para os seus jovens e crianças, e não segundo as maneiras com que nossa cultura de tradição eurocentrada apresenta em seus próprios produtos culturais. Considero isso muito honesto. Por que não, né? Mas isso requer muita pesquisa, investigar as maneiras como o povo indígena concebe e pensa e elabora suas artes. Mas como o professor pode vencer o cerco do colonialismo ou da opressão epistemológica na escola? Olha, Alan, é muito difícil a gente definir modelos, né? Modelos de ação para que a gente consiga escapar da sombra do colonialismo que ainda existe na nossa prática escolar, sabe? Afinal de contas, o Brasil é muito grande e existem diversos contextos educacionais e existem diversos tipos de trabalhos que os professores têm desenvolvido, né? Mas na minha experiência, de onde eu posso falar, algumas coisas funcionaram e outras não, né? Mas o que é interessante dizer é reconhecer o contexto que habitamos enquanto professores é muito importante para a gente evitar equívocos clássicos, sabe? Esses equívocos têm a ver com uma falta de consciência do lugar epistemológico e ontológico que o professor habita. É porque geralmente a gente está tão imerso no cotidiano acadêmico, profissional, que a gente não percebe a ideologia implícita nas nossas escolhas de metodologia de pesquisa e metodologias de ensino-aprendizagem, né? E quais são as implicações dessas escolhas, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei em Coroa Vermelha, a Arissana Pataxó foi uma das minhas anfitriãs. Na verdade, quem me recebeu foi a irmã dela, a Nari Pataxó. E a Arissana atua como professora do ensino médio na Escola Indígena de Coroa Vermelha. E ela me perguntou então se finalmente eu pretendia acompanhar as aulas dela, as aulas de arte que ela dava para o ensino médio. E eu disse que sim, que claro, seria uma honra poder acompanhar ela, né? Ao que ela me surpreendeu, respondendo assim, mais ou menos assim: olha, Thales, eu vou pensar se eu permito que você assista às minhas aulas. Naquele momento que eu fiquei perdido, eu comecei a me perguntar o que eu representava enquanto pesquisador para a Arissana. Que tipo de perigo, que tipo de vantagem, que tipo de desvantagem eu oferecia para ela. Foi quando ela me justificou. Ela falou assim, mais ou menos: Thales, eu não tenho deixado mais os pesquisadores acompanharem minhas aulas. Eles vêm, sugam o que querem, vão embora e nunca mais dão notícias, né? E da última vez que uma pesquisadora tinha participado das aulas dela, acompanhado ela dando aulas, ela prometeu dar um feedback para a Arissana dos dados que ela colheu e produziu. Só que ela foi embora e nunca mais deu notícia. A Arissana veio deparar com a produção dessa pesquisadora anos depois, assim, e descobriu dados equivocados sobre as aulas dela e sobre a escola que ela atuava. Então, foi aí que eu desencadeou uma série de pensamentos sobre o meu lugar como pesquisador, né? E me incomodava a figura que eu representava ali para os professores indígenas em Coroa Vermelha, que era um lugar do pesquisador extrativista, vamos dizer assim, aquele indivíduo dedicado à exploração de todos os recursos daquele contexto nativo, e ele vai embora com tudo que ele precisa para fazer sua bela tese e sem dar nada em troca para aquela comunidade, né? E em alguns casos, esses pesquisadores, né, usam da boa vontade dos Pataxó para criar argumentos que até desfavorecem eles, né? E parte desses desdobramentos infelizes pode ser que exista assim, uma má intenção do pesquisador, mas na maioria dos casos eu acredito que seja a própria ignorância daquele pesquisador para alguns pontos da pesquisa de campo, de questões políticas que estão envolvidas ali
quando ele vai fazer essa interlocução entre o seu contexto de pesquisa, o seu contexto escolar e o contexto Pataxó. Dentre esses pontos, né, que os professores, né, eu como professor via muito e percebi durante o trabalho de campo Pataxó, entre os Pataxó, é que o professor ele não é neutro. Ele, enquanto pesquisador, ele não é agente de uma ciência isenta, de uma ciência que busca a neutralidade da ciência, né? Uma neutralidade científica, né? O professor, pesquisador, ele é parte de uma cultura que tem uma herança colonialista, que sempre definiu um lugar subalterno para as ciências e artes dos povos indígenas. Uma cultura que sempre impôs modelos estrangeiros para que a cultura indígena sempre precisasse adequar aos modelos que a cultura acadêmica criou para eles, né? Então é por isso que a gente fala que é comum a gente falar em artesanato indígena e não arte indígena, porque pela falta de conhecimento e pelo lugar superior que a gente ocupa, a gente reserva um lugar superior para as nossas artes, para as artes de tradição europeia, e relega o que não é aquilo para um lugar menor, um lugar pior, né? Então, a gente atribui às produções artísticas indígenas os valores minorativos do artesanato, da repetição mecânica, da cópia do modelo. Só que trabalhar a partir de um modelo entre os Pataxó é muito diferente de eu fazer reproduzir um artesanato dentro de uma associação do Sebrae MG, sabe? Então, o termo artesanato indígena ele é complicado porque ele evidencia o nosso desconhecimento e a clara aplicação de critérios de um modelo artístico das artes eruditas europeias sobre as artes indígenas, né? Então, desse primeiro ponto que o professor não é neutro, a gente precisa estar sempre atento ao fato de que existe um colonialismo residual presente nas nossas abordagens, nas nossas pesquisas e nas nossas formas de ensinar, né? Não existe ninguém que está livre dessa questão, porque é um colonialismo estrutural da escola, da academia, né? que a gente vem trabalhando para vencer. Outro ponto é que o professor ele tem um ponto de vista. Ele não é neutro, ele tem um ponto de vista que é construído a partir dos autores que ele lê, pelas aulas que ele teve, pela instituição que ele formou, né, pela experiência pessoal que ele tem com aquela cultura indígena, né, que ele pesquisa, e pelos amigos que ele tem, pelas ideologias subjacentes nas conversas que ele gosta de ouvir no botequim, né, ou melhor, nos podcasts, né? Então, esse ponto de vista do professor é o que vai definir a experiência que os seus estudantes vão ter com as artes indígenas que ele está estudando e ensinando, né? Isso é muito importante. Então, por isso, é preciso reconhecer o ponto de vista do professor e deixar claro o seu lugar de fala sobre essas artes, fugindo de qualquer pretensão de uma abordagem neutra, conclusiva ou cientificamente eficaz, abrindo mão também de toda tentativa de captura de sentido das artes indígenas, né? Isso não é possível. É um universo muito grande. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que a escola formal é uma escola de tradição monoepistêmica. O que é isso? Ela favorece uma única forma de pesquisar, aprender e ensinar, ou seja, um único regime de conhecimento, uma única forma de construir e difundir conhecimento. Logo, a escola desconhece os regimes de conhecimento de cada um dos povos indígenas do Brasil. Então, ela ela é incapaz de criar parâmetros plausíveis para o ensino e aprendizagem das culturas indígenas. Então, o professor ele tem que estar aberto a aprender outras formas de ensinar e aprender e pesquisar as culturas indígenas com, entre aspas, rigor científico. Então, a gente chega no outro ponto, que para que os professores consigam cumprir a Lei 11.645,
e ensinar as culturas e histórias indígenas na escola, ele precisa de uma parceria com um professor indígena, de um povo específico. E aí ele vai inaugurar uma pesquisa para a vida inteira. Porque é difícil pensar também, Alan, em ensinar artes indígenas, sabe? Porque o universo das artes indígenas, na verdade, ele não é um universo, ele é um pluriverso. São diversos universos das artes indígenas, pois cada povo tem suas próprias ideias sobre o mundo, suas próprias ideias sobre si mesmo, sobre os humanos, sobre o exterior, sobre o próprio homem branco, sabe? Sobre o que é cultura e sobre suas práticas artísticas. Então, cada povo é um universo. E o que dá para fazer numa única encarnação é a gente pesquisar junto com um povo específico. Então, é muito honesto que a gente escolha um povo específico, né? É epistemologicamente honesto e eficaz escolher um povo para a gente trabalhar junto com, né? Fazendo interlocuções com seus intelectuais, com seus artistas, professores, experimentando atividades pedagógicas em sintonia com o aprendizado que tem tido com o professor indígena. No meu caso, eu pesquisei junto com os Pataxó de Coroa Vermelha, principalmente com a Nari e a Ariçana Pataxó. Depois eu ganhei de presente uma aliança muito bonita com o Xacriabá, especialmente com o Ivanir e com a Ney Xacriabá. O meu aprendizado se deu em vivências de trabalho de campo nas aldeias, né? Na realização de entrevistas, né? Foram muitas entrevistas, eu acho que 17, se não me engano, no processo de pesquisa do doutorado. Longas trocas de ideias que aconteciam na medida em que eu voltava para casa, experimentava na escola, né? Ia fazendo experimentações pedagógicas na minha sala de aula, computando os resultados, eu trocava mais ideias com esses meus parceiros intelectuais, né? E a gente ia construindo reflexões. Então, pesquisar e aprender, né, junto com os povos indígenas, para a gente tentar contemplar a Lei 11.645, é pesquisar e aprender fazendo e experimentando, sem separar a teoria da prática, sabe? Esse é um caminho que traz a pesquisa para um outro lugar, né? Uma pesquisa mais operativa, mais experimental, mais participativa, mais coletiva, sabe? Thales, e qual dica você dá para os professores que querem começar a se engajar com as culturas indígenas? Aqueles professores que estavam como você há 6 anos atrás. Alan, em 2017, a Ariçana Pataxó estava aqui em Belo Horizonte. Ela estava ministrando uma oficina no Festival de Inverno da UFMG sobre grafismos e pintura corporal Pataxó. Na ocasião, eu fui aluno dela nessa oficina e no fim do processo a gente fez uma entrevista. Eu entrevistei ela, é uma entrevista que foi publicada e me orientou bastante na minha pesquisa dali em diante. Uma pergunta que eu fiz para ela era como o professor não indígena que quisesse se engajar com a cultura Pataxó, como que ele podia começar, né? Trabalhar com as causas indígenas. E ela falou assim: Thales, qual que é a aldeia indígena mais próxima da sua escola? De qual povo é essa aldeia? E aí, aquilo foi se desdobrando para mim de uma forma interessante, porque a Ariçana traz nessa resposta simples uma escolha conceitual e política. Em vez de romantizar ou idealizar a figura do indígena, localizando ele com povos específicos, né? Os povos amazônicos, os xinguanos, né? Em vez da gente falar do indígena genérico ou indígena de um fenótipo específico, ou seja, o indígena com cara de índio, a gente precisa aprender com a realidade indígena contemporânea. Ou seja, vamos ver aqui, entre aspas, o indígena da vida real. E o que é essa figura do indígena real que eu estou te falando aqui? É aquele que está mais próximo de mim, é aquele que eu posso ter contato, fazer uma troca, uma interlocução, uma pesquisa junto, aquele que pode me influenciar diretamente, influenciar minha vida e o meu saber. Esse é um indígena, às vezes, que não vai atender os estereótipos que a gente tem difundido no senso comum. Pode ser um indígena que não mora numa floresta, um indígena que não caça, que precisa se adaptar a alguns contextos urbanos que não são da aldeia nativa, ou que precisa vender suas artes para sustentar sua família, ou também que faz um doutorado numa universidade federal. Um indígena que vem de um povo
que resiste há 400 anos à guerra da colonização. Ou seja, um povo que cria estratégias sofisticadas de guardar cantos que foram proibidos, rituais que precisaram ser escondidos, e também estratégias eficazes de ensino e aprendizagem de saberes ancestrais que foram perseguidos, mas resistiram brilhantemente aos séculos. Esse é um contexto comum para os povos indígenas que estão no Sudeste e no Nordeste brasileiro, e representa uma forma pouco conhecida pelo Brasil, de uma expertise cultural, nativa e indígena que tem muito a nos ensinar. Nessa entrevista, a Arissana também me falou do caminho da pesquisa que esse professor tem que fazer assim. Ela falava, Thales, não tem outro caminho senão da pesquisa. Nessa pesquisa, é preciso privilegiar os autores indígenas, ou seja, os livros que são publicados, as entrevistas que são feitas com esses autores indígenas, suas monografias, TCCs, a gente pode citar aí o FIEI, a Formação Intercultural de Educadores Indígenas, na Faculdade de Educação da UFMG, que tem um banco de TCCs, de trabalho de conclusão de curso, de professores indígenas que atuam nas escolas indígenas e fazem pesquisas diretamente em suas culturas tradicionais, em suas aldeias, né? Muitos desses professores, desses artistas, eles vêm para Belo Horizonte dar palestras, ministrar oficinas, e a gente tem que ter acesso a essas experiências, né? E sempre evitar, não é sempre evitar, mas sempre que possível, evitar as análises de não indígenas que falem pelos povos indígenas, né? Seja ele um jornalista, um cineasta ou até mesmo um antropólogo. Vamos direto na fonte, vamos privilegiar os autores indígenas. Além dos materiais seguros, né, de pesquisa, porque a gente tem muito material equivocado sobre as culturas indígenas, é importante que o professor possa fazer um trabalho de campo, ou seja, colocar o corpo como agente de aprendizagem. Isso é fundamental, a experiência. E aí tem uma ideia bacana, que é estar aberto para aprender e pesquisar junto com. Isso diz da valorização de outros métodos de pesquisa além daquele do modelo científico, outros sentidos do que é uma boa pesquisa. Bacana, Thales. Você aprendia estratégias metodológicas e filosofias de ensino-aprendizagem na escola indígena de Coroa Vermelha e depois reinventava elas no contexto do IFMG Santa Luzia. Então, traga para a gente um exemplo concreto de como esse processo aconteceu. Com certeza. Vamos lá então. Depois que eu reconheci o lugar que eu ocupava enquanto professor, pesquisador, artista, capoeirista, mas homem branco e privilegiado, depois que eu compreendi melhor meu ponto de vista em relação às culturas pataxó e de onde eu mirava essa cultura, eu precisei fazer uma pergunta fundamental para avançar na pesquisa, enquanto eu estava lá em Coroa Vermelha, né? A pergunta é, como aprendem os pataxó? E também como funcionam as suas escolas. As bases filosóficas da educação tradicional pataxó, ou seja, aquela que acontece nas aldeias, falam do engajamento do aprendiz e não de uma relação professor-aluno. Ou seja, o aprendiz ele tem uma autonomia, ele que escolhe aquilo que ele vai aprender. Durante esse trabalho de campo, eu acabei sistematizando alguns contextos de aprendizagem nesse sentido do engajamento do aprendiz. São eles observação, oralidade, autorreflexão e participação. Por exemplo, como se aprende com a observação? A observação do exemplo do mais velho, né? Do mais velho aplicando uma técnica, fazendo um cocar, fazendo uma pintura corporal. Tudo isso, pela observação, você aprende. Também a observação extensiva dos fenômenos da natureza, das diferenças da estação do ano, por exemplo. Por meio da oralidade é que se aprende os mitos e as histórias, os conselhos dos mais velhos, né? Os mitos que trazem toda uma relação de valor daquela cultura, indicam, né, os valores, né, questões da identidade daquele povo, valores morais, sobretudo. E a participação, uma participação nas brincadeiras, por exemplo, uma participação junto com os adultos nos rituais, nos mutirões para plantar roça, nas colheitas, no extrativismo, nas caçadas, ou seja, a participação nas atividades dos adultos
ou de outras crianças também. A partir desses aprendizados, desses registros, eu comecei a misturar formas escolares de aprender com as formas Pataxó de aprender dentro de sala de aula. Durante meu trabalho de campo, eu descobri que existiam palavras entre os Pataxó que tinham um significado diferente no contexto de Santa Luzia. Por exemplo, é igual aquele conceito matemático de conjuntos, né? Aquele círculozinho que tem os elementos e do lado tem outro conjunto com outros elementos, né? Vamos chamar esses conjuntos matemáticos de contextos conceituais. Temos o contexto conceitual Pataxó e o contexto conceitual de Santa Luzia. Dentro do contexto ou conjunto, a gente tem vários símbolos, as palavras, por exemplo, e seus significados são dados pelas associações que essas palavras fazem com outras palavras ou símbolos. Por exemplo, território, palavra território. No contexto conceitual Pataxó, ela faz associações com os seguintes palavras ou conceitos: cultura, corpo, aprendizagem, espiritualidade e ancestralidade. Logo, o território em coroa vermelha, ele não é só um pedaço de terra, mas ele é o espaço de cultivo da cultura. É o espaço onde eu aprendo, onde eu colho, onde eu caço, onde eu moro e modelo o meu eu, o meu corpo, né? No contexto cultural de Santa Luzia, o território está associado a outras ideias, como lote, propriedade, plantação, casa, cerca, sítio, fazenda, produção, por exemplo. E aí a ideia é essa, né? Como que eu, professor, posso fazer cruzamentos entre esses dois contextos culturais e seus significados, né? Como construir conhecimento a partir dessas diferentes realidades conceituais. Então vamos chegar num exemplo concreto, né? Outra palavra que eu descobri que tinha um significado diferente em Santa Luzia e Coroa Vermelha é a palavra trajetória histórica, que foi trazida pela primeira vez por Alissana, justamente nessa entrevista que eu tinha te falado. Trajetória histórica é uma trajetória de lutas e resistência que tem cada povo indígena, que é importante de conhecer, mas ela é omitida pelos livros didáticos. A Alissana me disse nessa entrevista: todo povo indígena tem uma história muito forte de massacre na memória. Ainda que não exista o registro escrito, há memória de um massacre ou de violência física em volta da questão territorial. Então, a ideia de trajetória histórica é ensinada para os jovens Pataxó para que eles tenham consciência do contexto que eles vivem, do contexto político, consciência da sua história, e que a história Pataxó é de luta, né? Que ser Pataxó é ser um povo guerreiro. E quem ensina essa trajetória histórica são os mais velhos, aqueles que viveram a história ou ouviram os relatos dos que viveram outras histórias em tempos mais antigos. Então, eu fiz duas experiências com os meus estudantes, né? Em torno da ideia da trajetória histórica. A primeira foi o seguinte: eu não contei a história dos Pataxó, não relatei a trajetória histórica deles. Eu inverti um pouco o processo. Foram os próprios estudantes que contaram essa trajetória histórica. Então, eles receberam umas palavras-chave no papelzinho, dividi a turma em grupos, e eles tiveram 25 minutos para usar os próprios celulares e pesquisar na internet o significado dessas palavras no contexto Pataxó. As palavras eram, por exemplo, Costa do Descobrimento, Fogo de 51, Monte Pascoal, Aldeia Barra Velha, IBDF, Porto Seguro, por exemplo. E aí eles realizaram a pesquisa dispersos pela escola e depois a gente combinou de se encontrar na quadra. Sentados numa grande roda, eu mediei a contação da história, né? Os grupos iam contando sobre a pesquisa que eles tinham feito, as informações que eles tinham coletado, e eu ia fazendo uma costura, conectando um ponto no outro, uma palavra na outra. Foi super bacana, né? Todo mundo em roda, falando, os alunos ativos, envolvidos, protagonizando o processo, né, de ensino-aprendizagem. A gente descentralizou a experiência didática e quebramos a rotina das fileirinhas da sala de aula.
certamente que a gente teve uma produtividade mais alta do que se a gente fizesse uma aula de apresentação de slides e eu, em um monólogo, fosse apresentar a trajetória histórica dos Pataxó. Contudo, se a gente for analisar com as informações que a gente já tem até agora, a produtividade dessa atividade pode ser considerada relativa, porque a trajetória histórica Pataxó foi contada sob uma perspectiva metodológica não Pataxó. Ou seja, o fato de a consulta ter sido feita por meio de celulares e principalmente a sites não indígenas, determinou a experiência de ensino e aprendizagem daqueles alunos, determinou a natureza e a qualidade da informação e concorreu para que se falasse em uma indigenização dos conteúdos, mas só dos conteúdos. Não teve uma indigenização das metodologias ou dos conceitos implicados na atividade escolar. Logo, a gente não pôde entrever uma série de nuances e sentidos do que é trajetória histórica, do que é a trajetória histórica dos Pataxó, que só podem ser conferidos pelos formatos, processos e agentes Pataxó. Então, percebendo a falta de contundência dessa atividade, eu passei a me perguntar: como que os Pataxó investigam e disseminam sua trajetória histórica? Quais são as suas fontes de informação? Como os aprendizes Pataxó a acessam? Por meio de quais ferramentas e em qual ambiente de aprendizagem? E foi aí, então, que eu propus para os estudantes uma outra atividade, né? Que era calcada na experimentação de processos Pataxó de aprendizagem. Foi então que eu mandei um convite para as famílias e os estudantes convidaram suas avós para estar presentes em sala de aula em uma mesa redonda. Então, 3 estudantes, a Kailane, o Rian e a Ana Carolina, trouxeram suas avós e a gente lidou com eles como se eles fossem autoridades da cultura, como se eles fossem os grandes cientistas da grande experiência. Nesse caso, a ideia era juntar 2 conceitos que são muito comuns lá em Coroa Vermelha, que é trajetória histórica e mais velhos. Como os Pataxó aprendem a trajetória histórica do povo por meio dos mais velhos, suas experiências e relatos que ouviram, a gente trouxe as avós na figura das mais velhas, autoridades do saber. E aí fizemos uma série de perguntas para elas, né, em torno do meio ambiente, em torno das plantações. Elas trouxeram histórias da vida dela, como era a realidade antigamente, e foi muito incrível, porque elas estavam dando grandes aulas para a gente e traziam suas histórias, eram histórias duras, eram histórias difíceis, e elas iam assim incorporando a figura de heroínas, né? Assim como a gente tinha os estudantes que não eram os netos delas, que começavam a falar: olha, minha avó tem uma história parecida, e aí contava a história que ele tinha perguntado para a avó. Então, o que acontece? A diferença entre as duas atividades é muito grande. Na primeira, eu utilizei interfaces, né, não Pataxó, como o celular e os sites não indígenas, e na segunda, a gente trabalhou em torno de 2 conceitos Pataxó, os mais velhos e trajetória histórica. E é a partir dessas histórias não contadas nos livros, essas histórias omitidas pela escola, que a gente teve acesso a sentir na própria pele o que é uma trajetória histórica de lutas. Quando o aluno se vê dentro de uma trajetória histórica e percebe o que tem de luta, o que tem de trágico, o que tem de heróico nisso tudo, é que ele começa a se aproximar do conceito de trajetória histórica dos Pataxó. Então é diferente, a gente pode perceber, a gente pode se perguntar qual das duas atividades gerou um impacto maior entre os estudantes. Em qual das duas atividades que transformaram mais a experiência de mundo e de vida desses estudantes, né? Certamente foi aquela em que a gente trabalhou com mais profundidade os conceitos Pataxó ou com metodologias adequadas para esses conceitos, que a gente teve um acesso mais amplificado a essas ideias Pataxó. E foi o momento em que nós trabalhamos conteúdos Pataxó, conceitos Pataxó, por meio de processos Pataxó.
em que o mais velho vem e conta a trajetória histórica e o mais velho na posição de uma autoridade de saber. Thales, para a gente encerrar, como você gostaria de finalizar nossa conversa? Posso sugerir uma pergunta? Qual é a maior contribuição que o povo Pataxó e o povo Xacriabá trouxe para você, para a sua prática docente? Alan, a maior contribuição que os Pataxó e os Xacriabá me deram foi um conceito central para a escola indígena e suas aldeias. Esse conceito é a retomada da cultura. Ele se tornou para mim a peça-chave da descolonização da escola, do IFMG e das minhas aulas de arte. Mas então, o que é a retomada da cultura para os Pataxó e para os Xacriabá? A retomada da cultura é um processo de pesquisa cultural, segundo metodologias Pataxó e Xacriabá de pesquisa, que visa ativação de práticas culturais que estavam adormecidas. Retomada a princípio, é um termo utilizado para retomada de terra, retomada de territórios. Territórios esses que anteriormente eram ocupados pelos povos indígenas e, consequentemente, foram invadidos por fazendeiros por processos violentos. Aí a retomada é o momento em que os Pataxó vão para a linha de frente e reocupam a terra que já eram deles, mas foram temporariamente invadidas. Quando eu falo temporariamente, às vezes são décadas, séculos que foram invadidas. Então a retomada territorial dá o tom da retomada da cultura, da reativação de algo que era seu. Vamos dar um exemplo. Entre os Xacriabá, a prática da cerâmica tradicional sempre foi muito forte, antigamente. A dona Dalzira Xacriabá me disse uma vez, numa conversa que a gente teve, que quando uma moça casava, a maioria dos presentes que ela ganhava era de cerâmica. Panelas, jarros de água, pratos, sopeira, candeeiros, tudo era feito de cerâmica. Só que com o passar do tempo, essa prática ancestral foi sendo deixada de lado, por alguns motivos. As violências impetradas pelos fazendeiros locais, que violentavam e expulsavam as famílias indígenas de suas terras tradicionais, como também a invasão dos produtos industrializados, que eram trazidos por comerciantes brancos para a terra indígena. A dona Dalzira sempre gostou de trabalhar com barro, a exemplo de suas tias. Contudo, com o desaparecimento da cerâmica do cotidiano, ela parou de queimar suas peças. O seu filho Ney, o Ney Xacriabá, que foi meu anfitrião na aldeia Barreiro Preto, quando ele começou a dar aula de artes e cultura tradicional na escola indígena Xucuranque, ele sentiu a necessidade de pesquisar a fundo a cerâmica tradicional do seu povo para que ele pudesse ensinar para os seus estudantes. Sendo assim, a primeira coisa que ele fez foi recorrer à sua mãe, e logo em seguida ele foi atrás dos grandes mestres ceramistas, os velhos ceramistas do seu povo. A sua pesquisa deu origem a um livro que foi publicado pela editora Fino Traço, chamado O Manual de Cerâmica Xacriabá, publicado em 2017. Aí ele conta com entrevistas com os mais velhos, reflexões, informações sobre a produção de cerâmica tradicional Xacriabá. Foi assim, nessa movimentação, que o Ney voltou a ensinar a cerâmica Xacriabá nas escolas, assim como muitos ceramistas foram retomando suas atividades, fazendo suas queimas novamente. A mãe do Ney, a dona Dalzira, iniciou oficinas em algumas aldeias e hoje, já em diversas casas de cultura Xacriabá, existem grupos de mulheres ceramistas que trabalham com dona Dalzira, por exemplo. É esse processo de pesquisa que é chamado de retomada da cerâmica tradicional. Ele compreende que a cerâmica não tinha morrido nem tinha desaparecido, mas ela estava apenas adormecida. Portanto, a retomada da cultura é um processo de ativação, de reconhecimento e de retomada de processos culturais que estavam adormecidos. Entre os Pataxó, a mesma coisa acontece. A escola indígena é um ponto de confluência da retomada cultural. Os professores são agentes de uma pesquisa que articula velhos mestres com crianças e adolescentes que são os estudantes. Aí eu posso citar rapidamente a retomada do Pachorrã, que é a língua nativa Pataxó. Muitos antropólogos chegaram a afirmar que os Pataxó tinham perdido sua língua nativa, mas os professores das escolas Pataxó iniciaram uma pesquisa fantástica que consultou tanto os escritos de antropólogos seiscentistas, e os primeiros relatos sobre os Pataxó, como consultou também os mais velhos,
registrando várias palavras, expressões e significados na língua nativa. Assim, esses pesquisadores montaram um quebra-cabeça cujas peças estavam dispersas. Hoje o Pachorrã é ensinado em todas as escolas Pataxó, em todas as suas aldeias. Como que eu poderia trazer o conceito Pataxó e Chacriabá de retomada cultural para a realidade do estudante de Santa Luzia? Que tipo de prática cultural está adormecida em seu contexto cultural? Que tipo de prática artística merece ser reconhecida? Que artes merecem ser reativadas? Dessa forma, no componente curricular Arte, junto ao ensino médio, eu iniciei um trabalho de retomada da trajetória histórica de nossas famílias. Então o estudante encontrou com a sua avó, ouviu muitas histórias do passado e escolheu uma delas para fazer uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos é a base de um roteiro de cinema que a gente vai poder filmar posteriormente. No componente curricular História da Arte, junto aos estudantes do curso técnico Paisagismo, em vez da gente iniciar nossos estudos com a história da arte do povo europeu, que pouco diz sobre a nossa realidade cotidiana, a gente preferiu começar com uma pesquisa de campo sobre as artes e artistas da nossa família ou da nossa comunidade. Dessa forma, a gente vai reconhecer saberes situados localmente, valorizar e ativar processos artísticos que estavam, em alguns casos, invisibilizados. Nesse sentido, Alain, a retomada da cultura no IFMG Santa Luzia vai ao encontro do que o Paulo Freire preconizou com a sua teoria. Trata-se de construir conhecimento a partir da realidade cultural do estudante, valorizar sua identidade. Mas os Pataxó e os Chacriabá vão além disso. Eles ligam essa realidade a uma ancestralidade respeitável, ao território, à natureza ao nosso redor. É a cultura feita junto com outros entes, com os animais, com as plantas, a terra, rochas, rios, espíritos, conectando o indivíduo a uma rede de relações que sustenta o mundo natural, que sustenta a vida. A retomada da conexão com o mundo, com a terra, com a ancestralidade, com os saberes situados localmente, os saberes comunitários, com a cultura familiar, com as histórias familiares, que são as histórias que nos constituem, nos dão vida, ou seja, as histórias que nos geraram, é até hoje a maior contribuição dos professores Pataxó e Chacriabá para as minhas aulas. Thales, impressionante a quantidade de informações e reflexões trazidas neste episódio. Sei que o episódio foi extenso, mas necessário para compreender um pouco as artes, a cultura do povo Pataxó e também sua relação com a sua pesquisa. O julgamento de uma cultura sobre a outra, ou uma visão unilateral, não possibilita uma análise do todo e pode muitas vezes gerar equívocos, seja na avaliação das artes, das ciências ou modo de vida. Além disso, você mostra que é possível utilizarmos aspectos da forma de ensinar dos povos indígenas como exemplo para as nossas práticas em sala de aula. Tenho certeza que a minha visão e de vários ouvintes desse podcast sobre o ensino das culturas e história dos povos indígenas será diferenciada a partir de hoje. Meu muito obrigado pela presença e pelos conhecimentos trazidos neste canal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Multiprosa.